Então vamos lá, continuando aí na página 26, exercício 6, tá certo? Bora lá. Estilo 2 aí do segundo ano do ensino médio. Então, determine a soma dos 6 meios geométricos inseridos entre o -4 e o 12. Para você que não acompanhou, você pode voltar aí nessa mesma playlist aqui no exercício 4, que também é um exercício de interpolação, é do mesmo assunto. Então, tem esta palavra inserir ou interpolar. 6 meios geométricos. O que significa isso, né? Ele quer determinar a soma desses 6 meios geométricos inseridos entre o -4 e o 512. Então, o que significa esse enunciado? Qual é o significado desses 6 meios geométricos aqui? São 6 números. Opa, vamos lá. Tiro o 512 daqui. São 6 números, né? Então, você vai colocar 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o -4 e o 512. E de maneira... Por que eles se chamam meios geométricos? Porque depois que você terminar de inserir esses 6 números, esta sequência numérica passa a ser uma PG. Então, é uma PG. Eu só não sei quais são os 6 números que estão ali. Então, o objetivo é descobrir esses 6 números. E também ele quer que a gente some, né, determine a soma desses 6 números. Então, a gente precisa descobrir os 6 e depois somar, certo? Então, sendo um exercício de interpolação ou exercício de inserir números para formar um APG, a gente tem aqui um exercício onde a gente usa o termo geral da APG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Né? Eu tenho todos os termos aqui. Eu tenho a minha PG, eu coloquei 6 números aqui, mas já existiam 2. Então a minha PG tem 8 termos. Tá? Eu começando no primeiro termo, né, eu vou precisar multiplicar 7 vezes. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até chegar no 512. Então o oitavo termo é o 512, o A1 é o -4, tem que fazer a conta com o sinal, tá? Toma cuidado com isso. E nesse exercício de interpolação ou inserir, né, que eu estou usando sempre essas palavras, porque alguns enunciados usam a palavra interpolar, tá? Interpolação, tá certo? Então, é um exercício que a gente sempre precisa achar a razão da PG, né? Então, vamos atrás dessa razão, passando esse 4 dividindo aqui, ó. Então, a gente vai fazer 512 dividido por -4 e tirar a raiz sétima disso depois, né? Então, vamos lá. A gente vai dividir aí 512 por 4, que dá 128. Esse 128 é negativo. Só que aí eu vou ter que tirar a raiz para achar o quê, né? Então, vou ter que tirar a raiz, e essa raiz é uma raiz sétima, de -128. E aí algumas pessoas precipitadas já podem dizer, não existe raiz de número negativo, não existe raiz de número negativo. Porém, não existe raiz de índice par de número negativo. Como assim? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz décima, todos os índices, todas as raízes que têm índices pares. Então não existe mesmo. Agora, para as raízes ímpares, né, lembrando que a gente está falando linguagem no conjunto dos reais, né? Então, estamos aí no segundo ano do ensino médio. Então não existe mesmo. Você vai ver depois que existe e tal, né? Mas eu estou te enganando agora por enquanto, tá? Aceita. O -128, ele tem raiz sétima. Eu posso fatorar ele, né? Então, vamos fatorar. 128. Esquece o sinal por enquanto. Vou fatorar por 2, dá 64. Por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, se você verificar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem raiz sétima, que é 2. O 128 positivo. E o 128 negativo também tem raiz sétima. A raiz sétima dele é -2. Então aqui fica vamos relembrar uma regrinha aí de radiciação. Então sempre que o seu expoente for ímpar, a raiz
ela vai existir, custe o que custar. Se o número que tiver aqui dentro for positivo, existe raiz. Está provado aqui, ó. Se o número for negativo, ele tem raiz também, o sinal prevalece. Por quê? Porque eu preciso multiplicar 7 vezes, né? Eu preciso arrumar um número que multiplicado 7 vezes dê menos 128. Se eu multiplicar 6 vezes, né, e os números fossem todos negativos, menos com menos dá mais, dá mais, dá mais. Quando eu chegar no sétimo, ele é negativo, né? E os meus resultados aqui, até o sexto, deram tudo mais. Então vai dar, na verdade, mais 64. Vezes o menos 2 vai dar menos 128. Então, sim, os números, as raízes com expoentes ímpares, elas sempre existem. Quer o número seja positivo, que está lá dentro da raiz, quer o número seja negativo. Então, se ele for negativo, o resultado vai ser negativo mesmo. E se ele for positivo, o resultado vai ser positivo mesmo, tá bom? Então, se fosse 128, seria 2. Como é menos 128, vai ser menos 2. E isso só funciona para a raiz ímpar. Para a raiz par, sempre tem que ser positivo. Tá bom? Então, esse o exercício não acabou ainda, né? A gente só achou a razão, a gente precisa colocar esses números aqui. Lembrando que eu vou multiplicar o menos 4 pela razão. A razão é menos 2. Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo. Vezes menos 2 dá menos 16. Vezes menos 2 dá 32. Lembrando que tem que fazer regra de sinal, né? Menos 64. 128. Menos 256. E aí, se você multiplicar por menos 2, vai dar 512. Essa é uma PG oscilante, né? Que a gente chama, né? Ou alternada, né? Ela tem ali uma razão negativa. Beleza. E ele quer que a gente some esses termos, né? Esses 6 termos. A soma, que é a pergunta principal desse enunciado. Então, eu vou fazer 8 mais 16, ou mais 16 não, perdão, tem que considerar o sinal dele, né? Então, 16 é negativo. Menos 16, mais 32, menos 64, mais 128 e menos 256. E o resultado desta soma, dessa PG aí, é menos 168. Tá? O resultado da soma é menos 168. Esse é o resultado final do exercício. Então, te espero no próximo vídeo do exercício 7. Até lá!